Olá pessoal, como prometido, hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente dos outros que eu tenho feito. Hoje eu vou falar sobre a minha superação quando eu perdi a minha filha por assassinato. Então completou 2 anos no dia 23 e 24. Eu digo 23 e 24 porque dia 23 foi quando ela foi alvejada com tiro de fuzil, onde ela se encontrava lá em Manágua, Nicarágua, né, estudando medicina. Já estava faltando 8 meses para ela terminar a sua residência médica para vir embora. E ela foi brutalmente assassinada sem motivo nenhum quando ela ia para casa dirigindo seu carro. O carro dela foi metralhado e ela perdeu a vida. Então, dia 23 foi quando ela foi alvejada com os tiros. E dia 24 foi quando ela foi constatado o óbito em sala de cirurgia, quando ela teve uma parada cardíaca e não sobreviveu. Então, eu passei um ano, mais de ano, um ano e 2 meses por aí, em total desequilíbrio mental, assim, estou falando em termos de tristeza, de solidão, de angústia, de revolta, de dor, de tudo. Assim, porque ela era filha única e eu fazia tudo, fiz tudo que eu pude dentro das minhas condições para dar um bom estudo à minha filha, para que ela viesse a realizar um sonho dela, que desde pequena, com 5 anos de idade, ela sonhava, ela dizia para mim: mãe, quando eu crescer, você é doutora. Era assim que ela falava. E então eu fiz de tudo para ela chegar a realizar esse sonho, né? E faltando só 8 meses para ela retornar ao Brasil, ela não conseguiu fazer aqui no Brasil. Particular era muito caro e para entrar numa pública, né, que não pagasse, como a federal, é muito concorrido, não por classe de nível pobre, sim por rico, porque você chega numa faculdade federal, numa UPE, você só vê carros e mais carro bonito, carros importados. Então só que a maior 90, vamos dizer, 95% dos estudantes das faculdades que era para a classe pobre é preenchida por pessoas ricas, né? Que pode muito bem ter condições de pagar uma particular. Então foi preciso minha filha se sair do Brasil para ir para Nicarágua para realizar o grande sonho dela, que era ser médica. Então, minha gente, como eu estava falando, eu sofri muito por essa perca, né? Vamos assim dizer. E eu passei mais de ano, era tristeza, de mais tristeza, não ouvia mal a música, não queria mais ver um jornal, não queria sair, não queria ninguém. Se alguém viesse para querer conversar, eu não queria, eu só queria estar só. O mundo para mim tinha se acabado, eu tinha ido junto com a minha filha, eu estava vivendo simplesmente por viver. Até que chegou uma amiga minha, né, que era espiritualista, né, kardecista, e então ela chega para mim e pergunta: Maria, você não fique assim não, você tem que suportar essa dor, e eu vou lhe dar uns livros sobre a espiritualidade para você ler e ver se você melhora um pouco. E foi assim que aconteceu, né? Eu fui para a casa dela, que ela mora em Paulista, Recife, Pernambuco, e eu tive lá. Eu fui no sábado e voltei no domingo, e durante esse 1 dia e meio que eu passei lá, a gente conversou bastante, e ela me prestou esse livro, o qual eu vim para casa e trouxe os livros, né? Então eu comecei a ler porque a minha intenção era saber realmente
o que se passa após a morte, quando a gente morre, né? Porque o que morre é o corpo e não o espírito. O espírito da gente, a gente vive o espírito da gente para sempre. Eu, desde pequena, eu tive uma curiosidade, assim, eu na faixa de adolescente, de a faixa de 18 anos, de 20 anos para baixo. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber como era que era do outro lado. Então isso sempre me chamou muita atenção, entendeu? Eu fui batizada católica, né? Como na igreja católica, e aí eu sempre tive essa curiosidade como era. Então, em 1996, veio meus pais falecerem. Um morreu no dia 6 de junho e outro no dia 3 de julho, 1 mês e 3 dias de um para o outro. E logo em seguida, com poucos dias, não me lembro bem exatamente, uma semana, quando minha mãe faleceu, então eu sonhei com ela, que ela morreu bem debilitada, que ela teve câncer, e ela morreu bem debilitada. Então eu sonhei com ela bem, né? Eu sonhei com ela muito bem, assim, normal, com saúde e tudinho. E aí eu chegava para ela e perguntava, no meu sonho, mãe, como é do outro lado? Então ela falava bem claro, e que eu nunca me esqueci até hoje, eu não tenho autorização para falar. Então veja aí, meu pessoal, como realmente é um mistério que até hoje o pessoal fala sobre a morte, né? Que mistério, a morte é um mistério. É e ao mesmo tempo não é. E eu vou falar para vocês sobre essa minha experiência que eu tive após a perca de minha filha, né? Perca que eu digo, né? Porque perdi que não estou mais podendo abraçar ela, cheirar ela, mas espiritualmente ela continua ainda viva. E então, depois que minha mãe falou isso nesse sonho, aí eu digo, realmente, que mistério é esse, né? Porque e realmente teve esse encontro no meu espírito com o dela, né? Que ela chegou a falar isso para mim bem claro. Então, a cada dia, eu vou fazer um vídeo por semana falando sobre toda a espiritualidade, tudo que eu aprendi, o que eu superei essa morte da minha filha, justamente por causa da espiritualidade, por causa do que eu aprendi sobre a espiritualidade. Então, passou-se, né? Depois desse sonho meu, passou-se, mas eu sempre querendo, sempre com aquela curiosidade, mas eu nunca cheguei ao ponto de chegar e pesquisar, nada não. E também eu não tinha tempo, trabalhava, estudava e aquela coisa toda, né? Então, quando foi agora, em 2018, quando teve a morte da minha filha, e minha amiga me emprestou uns livros, qual eu comecei a estudar, a ler, né? A ler, e cada dia mais eu me interessei, então eu comecei a entrar no vídeo, no YouTube, para pesquisar mais alguma coisa a mais, que eu já tinha terminado de ler. Eu li na faixa de uns 5 livros. E aí eu fui no YouTube procurar pesquisando para ver se tinha alguma coisa, e realmente tem. É muito vasto falando sobre a questão da espiritualidade, o que acontece realmente após a morte. E lá tem vários espiritualistas, né, que tem vídeo falando sobre a espiritualidade, e um deles, que tem mais de 300 vídeos gravados no YouTube, justamente foi esse que eu me apeguei mais, que é o professor Laércio Fonseca. Nele, ele explica tudo, desde falando quem é Deus, até o que realmente acontece na vida da gente atual. Então, foi com isso que eu comecei a ver. Tinha dia de eu assistir 4, 5 vídeos por dia, porque quanto mais eu via vídeo e assunto me interessava, e aí eu fui estudando, fui vendo, fui lendo, fui vendo, e cada dia mais me interessando, e aquilo ali foi me dando um conforto muito grande, porque
a partir do momento que eu comecei a ver os vídeos, eu vi que realmente a gente não perde nosso ente querido, a gente se afasta dele um pouco, né? E para esse vídeo não ser muito longo, minha gente, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo por semana. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como foi que eu comecei a superar essa perda, realmente a perda da minha filha, né? Que foi através dos vídeos, né? Que eu comecei a entender realmente o sentido da vida e o sentido da morte, né? E aí eu comecei a superando, e hoje, graças a Deus, eu já estou pronta para partir na hora que Deus me chamar, como também estou pronta para sair, para me divertir, porque antes eu não conseguia, eu não queria nem conversa com ninguém, não queria nem ouvir, nem ninguém falar. E hoje eu sou posso me considerar uma católica modificada. Aí diz assim, como assim? Sim, porque eu realmente entendi como é o sentido da vida e o sentido da morte, né? Como tanta gente diz que a morte é um mistério, é e não é, né? Porque tem o seu significado da nossa vida aqui na Terra e a nossa vida lá do outro lado. Então, a partir do próximo vídeo, minha gente, eu vou falar para vocês, vou começar a contar realmente como é realmente a espiritualidade. Na parte do evangelho, como é que chama? Os evangélicos, né? E o pessoal mesmo que é católico, da igreja católica, e o pessoal de igreja, né, que são crentes, né, que diz assim. Então, eles não aceitam isso, né, essa versão da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo à parte de que o pessoal trabalha com trabalho de feitiçaria, essas coisas não, gente. A espiritualidade kardecista é tão diferente, ela só emprega amor, caridade, é isso? E o amor ao próximo, a caridade e Deus. Tem nada a ver com macumba, com catimbó, não tem nada a ver não. Tá certo, gente? Então no próximo vídeo eu vou fazer, na próxima semana eu vou fazer outro vídeo, uma vez por semana, para falar para vocês realmente o que é a espiritualidade e como foi que eu comecei a superar essa morte tão trágica que foi da minha filha, tá certo? Então a vocês eu desejo um bom dia, uma boa tarde e boa noite para quem for o horário, quem for assistir o vídeo, e agradeço de coração. Namastê, que Deus abençoe todos vocês, proteja todos vocês com o Sagrado Divino Manto e tenha muita paz, muita saúde a todos vocês e a toda a sua família. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.